Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe e head do Research aqui na XP, e hoje a gente vai falar sobre uma empresa super relevante e longeva desse Brasil, que é a Klabin. A gente tem aqui conosco o Cristiano Teixeira, que é o CEO da Klabin, e para tocar essa conversa comigo, de novo, Lucas Lag, analista responsável aqui por vários setores, né, na XP, papel e celulose, mineração, siderurgia, bens de capital. Esqueci de algum? Acho que é isso. Boa. Completo. Já é o seu terceiro episódio ou não? Segundo episódio. Então ainda não dá pra pedir música no podcast. Não, daqui a pouco, daqui a algumas semanas aí. A gente volta. Legal. Bom, a Klabin, ela, como eu falei, né, super longeva, tem mais de 125 anos de história, 23 unidades industriais no Brasil e uma na Argentina, tem uma capacidade anual aí de produção de 4,6 milhões de toneladas de celulose de mercado e também de papel, né? A maior produtora e exportadora de papéis e embalagens do Brasil, enfim, com várias soluções aí de embalagens, atende bastante o setor industrial, o setor de consumo. Então é uma empresa que acho que a gente vai explorar isso na nossa conversa, consegue ter uma visibilidade muito boa sobre a economia também, né? Que atende uma série de setores diferentes. Então a gente vai falar um pouquinho desses desafios, oportunidades do setor e da empresa e também da sua trajetória. Cristiano, muito obrigado aqui por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado, Fernando e Lucas. Boa. Eu acho que vale começar, enfim, você contando um pouco da sua trajetória. A gente estava conversando aqui antes de começar, né, da sua trajetória profissional aí, que já vem bem extensa, né, mais de 30 anos. Se eu não me engano, você começou lá atrás, né, já trabalhou de feirante, já trabalhou de office boy, enfim, tem uma trajetória de sucesso muito bacana para quem vê, né, e de fora e olha, né, onde você chegou hoje. Enfim, já está aí mais de 13 anos na Klabin. Então, se você pudesse contar o seu histórico, acho que é legal a gente começar por aí. Bom, obrigado. Eu sou paulistano, sou da capital, sou de um bairro chamado Freguesia do Ó. E minha família sempre foi ali, entre Morro Grande e Freguesia do Ó. Estudei em escola pública lá na Freguesia do Ó. E, de fato, meu primeiro emprego foi numa feira, barraca de banana. Eu até estagiei vendendo saco de lixo com meu irmão vendia saco de lixo de vez em quando me levava juntos, mas eu considero meu primeiro emprego a feira mesmo, né? Quantos anos você tinha? Eu comecei com meu irmão, comecei com uns 8 e na feira eu comecei com uns 10, eu vendi dos 10 aos 13. E tem uma história engraçada que um primo meu me arrumou um emprego como office boy, porque aí você já passava a ser registrado, tudo. E aí passei minha escola para noite, eu tinha 12 anos, passei escola para noite, foi difícil conseguir a vaga para noite na época, seria uma quinta série ginasial na época, né? E aí eu me lembro que eu fui para a empresa, fiz entrevista, tudo, mas ainda era mês de abril, né? E eu faço aniversário em junho. Aí e só podia registrar com 13, né? Aí a pessoa falou, olha, tem que esperar um pouco aqui para registrar, né? Então eu fiquei ali 3 meses desempregado. Mas eu ficava andando com os próprios office boys ali do Banco Sumitomo na época. Mas essa foi a minha primeira experiência profissional mesmo, no Sumitomo. E ali era o que a gente chamava, né? Poucos vão lembrar disso, mas existia um órgão chamado CASEX, Carteira de Comércio Exterior, e eu era o que a gente chamava de office boy de CASEX, que já era um padrão melhorzinho assim de office boy, na época que você já tinha que ter datilografia, essas coisas. A gente ia para a Cassex e ficava ali fazendo as guias de exportação. E fiquei por uns 2 anos nisso. Aí surgiu uma oportunidade na Ripasa, papel e celulose na época. Como eu tinha exatamente a prática de fazer guia de exportação, datilografia, eu fui para a área fiscal para fazer nota fiscal numa área chamada de tráfego na época, na Ripasa. E aí foi meu primeiro contato, aí já era uma vaga fixa, né, dentro da companhia, mas eu era muito novo ainda, não tinha nem passado no exército ainda, então foi duro convencer a moça do RH na época também, de novo nessa contratação, eu falei, olha, não, mas e se você pegar o exército? Não, mas não vou pegar, né? E não peguei. E a Ripasa foi a minha primeira, digo assim, de escritório, foi a minha primeira experiência, primeiro contato com exportação na época. Comecei nessa área de tráfego, depois eu fui para uma área que se chamava análise de documentação, então a gente pegava as cartas de crédito, você exportava para um país, por exemplo, o Paquistão, aí você tinha eram páginas e páginas que você tinha que fazer a documentação de acordo com esse documento.
E aí eu comecei a interpretar esses documentos que você fazia, não tinha inglês nada, mas você pegava as palavras-chave e você fazia os documentos a partir daquilo. E aí na época eu tenho muitos mentores na minha vida, tenho muita sorte na minha vida assim, em termos de pessoas que me ajudaram. E na época um dos meus chefes ali já falou assim, escuta, você precisa falar inglês, né? Senão você vai ficar parado aí, né? Uhum. E aí um amigo sentou comigo e falou, para você ir para o exterior tem que ser assim, assim, assado. E foi minha primeira decisão difícil, eu diria, assim, de pegar o que eu tinha guardado, você colocava no Banco do Brasil, o Banco do Brasil tinha isso eu estou falando de início dos anos 90, né? Então você colocava o seu dinheiro no banco aqui que conseguia retirar numa determinada agência lá em Nova York. Uhum. Eu morei em Staten Island na época, fiquei numa fundação por praticamente um ano, uma fundação super interessante, assim, para quem quiser olhar, chama GANAS, Foundation for Feedback Learning. Foi uma fundação espetacular para mim, aprendi inglês na escola da prefeitura, gratuita e tal. Então, na época, eu lembro que eu fui, era bem comecinho do Plano Real, eu fui com R$3.000 e voltei com 3.000 e um pouquinho, porque o que eu consegui guardar lá, que eu trabalhava na fundação de terça a sábado. Uhum. Mas enfim, voltei. Quando eu voltei de lá, a gente falava até há pouco sobre tecnologia, né? Eu vi o início da internet lá, peguei fila na biblioteca lá de Nova York para ver o que era internet, eu e um amigo meu etíope que fazia física na faculdade lá. A gente pegou a fila e tal, mas ainda não era internet como a gente conhece hoje. Então eu fiz o meu currículo de lá, digitei tudo e mandei os envelopes para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, já tinha um monte de entrevista agendada. E foi quando eu entrei rapidamente na Sony. Assim, eu cheguei numa semana seguinte eu estava trabalhando na Sony. E estava lá na Sony um dia, sentada, me toca o telefone e era da Duratex. E a pessoa de RH da Duratex, a pessoa falou assim, olha, a gente está precisando aqui, a pessoa relacionou, né? A gente precisa de um comprador internacional de papel. Como você trabalhou na Ripaz e fala inglês, a gente precisa de você aqui. Aí me lembro, aí fui para a Duratex. Falar inglês na época era um diferencial, né? Sim. Aí fui para a Duratex e a Duratex foi para mim, eu tenho hoje Dexco, né? Uhum. Eu tenho assim uma gratidão pela empresa. Nosso presidente era o Dr. Paulo Setúbal. Uhum. O Dr. Paulo era uma pessoa... dependendo do ponto de vista, você pode qualificar de várias formas, né? Mas o fato é que ele era caótico na rotina. Ele tocava a Itautec Filco, tinha uma empresa chamada Itaús Empreendimentos, chegou a fazer um empreendimento à época. Tocava a Duratex, que tinha metais sanitários, a louça sanitária, metais e a área madeira. A gente foi muito inovador da época, trazendo MDF para o Brasil com processos que só uma pessoa empreendedora como ele podia fazer na época. Mas ele tinha também a L. Queiroz, tinha outras empresas, e ele, com o Dr. Paulo, você estava ali lotado na empresa tal, mas na cabeça dele não, né? Exato. Então, o que me lembro, um dos desafios, eu comecei a cuidar de energia elétrica na época, por isso que minha carreira eu fui levado a que tudo isso acontecesse. Aí, do nada, eu estava cuidando da área de... Eu já não estava mais em compra de papéis, estava meio ali cuidando de projetos, que a gente ia importar uma fábrica grande. Na época, a primeira fábrica de MDF no Brasil. Aí, do nada, ia começar... Tinha um mercado livre de energia, estava começando ainda no mercado... Antes do mercado livre, estava começando as ideias do que seria comercializar a energia. E, por alguma razão, eu caí para cuidar disso e aprendi como um louco, porque com o Dr. Paulo não tinha como você aprender pelo meio, né? Eu me lembro que eu tinha um ultra especialista, ele sempre queria ouvir os melhores especialistas, aí eu tinha um professor chamado Mário Veiga, se eu não me engano, nem faz tempo que eu não investigo sobre ele, mas era uma sumidade na época. Aí eu consegui, o Dr. Mário Veiga, o professor Mário Veiga, levei lá falar com o Dr. Paulo, aí você fazer a apresentação e tal. Aí ele queria abrir o Excel, a fórmula, ele queria debater regressão. O Dr. Paulo era essa pessoa, então ele te colocava sempre em estado de alerta, né? Então foram 13 anos. Eu acabei de bater o meu recorde da Duratex agora na Klabin. Né? Então foi a minha grande escola lá.
Aí, no final, lá, quando o Fábio Schwartzman, que estava na Klabin, né? O Fábio, na verdade, na época, estava na San Antonio, que era uma empresa de perfuração de poços de petróleo. E o Fábio tinha sido Duratex, né? Acho que, se eu não me engano, a primeira empresa do Fábio tinha sido Duratex, né? Ele entrou como trainee junto com outras pessoas conhecidas na época. Eles pegavam muitos estudantes da Poli da época, né? E o Fábio era um deles. E aí o Fábio, ele saiu, na verdade, eu não me encontrei com ele na Duratex, mas ele ficou com muitos contatos lá dentro, né? E aí, na época, alguns dos meus chefes eram amigos do Fábio, né? O Dr. Plínio Amaral Pinheiro, o próprio Guilherme Acha de Castilho e outras pessoas que eu conhecia lá. E já são diretores que eu tinha contato direto, eu cuidava de uma espécie de um gerente lá. E aí, o Fábio queria uma pessoa lá para San Antônio, que era uma área de perfuração de poços de petróleo. E aí, eles fizeram essa ponte. Eu não sei a história exatamente, mas o fato é que essa ponte foi feita lá atrás. E aí, o Fábio me convidou. Na verdade, o primeiro contato foi feito pelo Otávio Pereira Lopes, que era do GP na época, né? O Otávio me chamou, fez uma entrevista comigo, aí me direcionou para San Antônio. E fui para San Antônio. Era uma empresa completamente diferente, mas eu gostei porque a Duratex eu tive um dinamismo de vários negócios, cerâmica, metais, madeira, florestal, implementei várias coisas interessantes lá. Depois eu fui para perfuração de poço de petróleo onshore, uma coisa completamente diferente. E a gente perfurava em 8 países da América Latina. E aqui no Brasil a gente perfurava em Mossoró, em Catu, na Bahia e na Amazônia e vários outros países da América Latina. E ali foi uma empresa difícil para todos nós, para quem estava ali operando, né? Acho que foi a primeira aquisição na época do GP com dívida. E eu já estava assim na segunda onda de tentativa. No início era fazer um IPO, depois já passou assim quase para evitar takeover de banco mesmo, né? Então foi uma escola extraordinária. Peguei o Fábio no começo, depois na segunda metade eu peguei o CEO foi o Marcelo Mastrobuono, um cara brilhante também. O CFO era o Marcelo Ribeiro, que está na CSN hoje, era outra pessoa brilhante. Então, eu tive ótimas escolas, né? Aí eu já estava na San Antônio, a gente já estava num processo muito difícil lá. E aí o Fábio já estava nisso na Klabin. Aí o Fábio, enfim, me chamou para vir para a Klabin em 2011. Ele, se eu não me engano, ele entrou no começo de 2011 e eu fui para lá em junho, ou ele entrou no final de 2010, não sei exatamente. Mas aí eu fui em 2011 para a Klabin. No começo ele me deu a área de supply chain. Aí depois eu tive ótimas pessoas lá dentro que foram me dando muita oportunidade. Aí eu tive o privilégio de passar por todas as diretorias. Eu estava na área de apoio, que a gente chama que é supply chain, que é logística, compras, planejamento da produção, etc., que é uma área importante para a Klabin, né? E na época tive a oportunidade de começar, tinha um diretor de operações, que até hoje é uma pessoa foi muito generosa comigo, chama Paulo Petterli, e essa pessoa começou a me passar algumas áreas. Aí eu fui diretor comercial de papéis, diretor da área de papelão do lado, diretor da área de sacos, diretor de cartões. Depois participei do projeto Puma, da implementação, tudo, né? Então no meio disso tive também, eu tinha feito comércio exterior enquanto estava na Ripasa, depois eu estava fazendo um mestrado em administração da produção. Aí me lembro, como eu estava lá conversando uma vez com o Dr. Paulo Setúbal, você já foi voltando, né, fazendo um paralelo com a educação aí, estava lá na Duratex um dia, Dr. Paulo, você estuda o quê? E falando, aí não vou citar o nome da instituição, mas na cabeça dele era uma instituição muito à esquerda, mais ou menos assim, né? Não, tem que ser outra. Aí fui falar com o meu diretor na época, que é o Dr. Guilherme, e aí tinha um MBA que era a cara do que a gente precisava ali na época. Acho que era uma das primeiras turmas de MBA dessa escola, que eu fui fazer, que era a FIA. E foi espetacular, porque era sexta-feira o dia inteiro. Até hoje eu sou super agradecido. Eu trabalhava de segunda a quinta, de sexta-feira eu ia para a escola, passava o dia inteiro nesse curso, sábado o dia inteiro, e ao final tinha um módulo ainda na França, e eles pagaram tudo, assim, não tinha a mínima condição na época de eu pagar um troço desse. Então eu sou muito grato, assim, seja pela formação. Você começou a trabalhar muito cedo, né? E como
não deixar os estudos de lado, imagino que sempre foi um desafio, né? Sim, no começo, quando eu estava no meu final ali de Sumitomo, início dessa outra, da Duratex, na época da Ripasa, eu fui fazer o curso de técnico em contabilidade, porque como eu fui fazer nota fiscal, na minha cabeça, até um amigo uma vez falou assim para mim, né? A gente era muito preocupado, né? Com renda, essas coisas, né? Aí o amigo fala assim, não, faz contabilidade porque uma vez por ano você ganha 3, 4 salários fazendo imposto de renda para os outros, né? Então eu me lembro que o que me fez fazer contabilidade na época era meio por aí, né? Sim. Aí fiz o curso de contabilidade. Melhorar a renda. Aí fiz o curso de contabilidade, que até hoje eu adoro. Até tentei, quando eu fui para a faculdade eu ia fazer contabilidade, mas para quem faz o técnico, na época a gente chamava, você tinha um TCRC, você podia assinar balanço até um valor e tal. A faculdade iria repetir muitos assuntos e eu já estava na área de meio comércio exterior lá na Ripasa e fui fazer comércio exterior. Mas aí depois, enfim, nunca abri mão, estudando à noite, claro, na condição de quem mora daquilo que a gente pode, né? Eu não pude fazer uma poli, não pude fazer faculdades de bom padrão, por deficiência minha e da minha própria formação, mas eu consegui fazer em paralelo faculdade, mestrado, MBA, nunca... Sim, e muita experiência também. Muita experiência. Em várias áreas. Muita experiência. E em 2017, o Fábio te convidou, enfim, para assumir o cargo de diretor-presidente, de CEO da Klabin. Enfim, como é que foi esse convite? Porque você já tinha passado quase, pelo que você comentou, um trainee dentro da cabine, de várias áreas diferentes. Já era quase um treinamento para assumir essa cadeira. Acho que você já estava mais pronto quando esse convite veio. Mas foi algo que você esperava? Ou foi um choque? Enfim, como é que foi esse desafio? Aconteceu uma coisa curiosa. Quem está próximo de mim conhece bem dessa história, que quando tinha gente muito competente na diretoria. A Klabin sempre teve uma diretoria historicamente muito densa, com muito conteúdo, né? E na época eu não sabia exatamente, mas eu soube pelo jornal na época que eu estava na sucessão ali naquele momento. E aí tinha o nome do Eduardo Toledo, que é outro cara brilhante, e do Francisco Casolini, que é um outro cara brilhante, um mais técnico e outro mais financeiro. E eu já estava correndo por fora, porque eu era da área comercial, mas já com operações. Algumas fábricas já se reportavam para mim, né? E eu me lembro que eu estava numa reunião, o Fábio tinha falado para a gente que sairia, etc. E aí segui meu jogo e estava numa reunião. Aí eles me chamam e eu estava correndo por fora mesmo na minha cabeça, né? Aí, como eu falei, nessa hora sempre vai dar uma confusãozinha. Aí eu tinha feito um grupo de WhatsApp com o Chico, com o Francisco Casolini e com o Eduardo Toledo e meti uma frase assim, meio autoajuda assim, para os dois. Falar, pessoal, seja o que for e tal, porque eu já estava na linha assim do não vou ser eu, né? Então eu falei, pessoal, quem for aqui tá tudo bem, etc. O fato é que eu estava na reunião, aí a família Klabin, Laffer, estava em reunião, me chama para fazer o comunicado. Né? Eu chego lá que eles fazem o comunicado, eu soltei aquela frase icônica, assim, né? Virei para muitos dos acionistas que estão lá hoje, alguns já faleceram, mas eu olhei para aquele grupo assim e falei, eu espero que vocês saibam o que vocês estão fazendo, né? Bom, então, 7 anos depois, acho que a decisão foi... mas é só para deixar registrado mesmo. Claro. De fato, não esperava, não. E você comentou sobre as famílias, né, controladoras. Enfim, a Klabin tem um controle familiar, né, e é uma empresa que é listada há muito tempo também, né? A gente estava até falando da quantidade de investidores, pessoas físicas que são acionistas. Enfim, como é que você faz para lidar com essa gestão entre uma empresa que é familiar, mas também tem muitos acionistas, enfim, para conciliar o interesse de todo mundo? Olha, eu tive logo no meu início eu procurei muita ajuda, assim, né? E uma das ajudas que eu procurei foi um coach chamado...
eu sei que o segundo nome dele é Goldsmith. Até esses dias recebi um livro sobre ele. Esqueci o primeiro nome dele agora. Mas esse coach era exatamente para... Quando você olha para o conselho de uma empresa controlada por família, né? Então, primeiro pelo âmbito mais técnico. São 2 classes de ações. Temos ali uma unidade que junta ações, que é a Unity, ordinária com preferencial. Mas o fato é que a família controla com 54% das ordinárias, eles têm 20% do capital total e tem mais 16% fora da holding, mas que eles detêm também. Então, eles têm 36% do total, mas se você olha por classe, eles têm 54% das ordinárias, né? Essa família é uma família muito empreendedora, tem histórias, isso está em livro, né? Uma história extraordinária, porque o que eu acho interessante na família Klabin? Eles são muito ramos, né? Eles são 7 ramos da família e eles trabalham uma discussão muito diversa, com cabeças muito diferentes e eles estão sempre apontando para o crescimento da companhia, tomando riscos, etc. Então, eu costumo falar assim, né? Às vezes a pessoa critica de fora, mas se você conhece por dentro, é uma família que consegue manter... Eu acho que trabalhei com a família Setúbal, mais especificamente com o Dr. Paulo, mas fiquei muito próximo dele por 10 anos, obviamente com outros diretores, mas o Dr. Paulo demandava diretamente. E tenho histórias de outras famílias que a gente acompanha com outros CEOs que são amigos, né? Mas eu acho que a família Klabin é um dos grandes cases, assim, hoje eu já diria globais, de organização, no processo de debate entre eles. Se debate muito e se você olhar a empresa como um portfólio de produtos, ela é muito complexa. A Klabin, a gente falava há pouco, é difícil você pegar uma empresa igual à Klabin. Começa do caso de que a gente tem fibra longa no Brasil, que já é uma coisa assim muito diferente, né? Exato. Então, lidar com esse conselho muito diverso na família, mas coesa, né? Aí ele é muito diferente, porque esse é um grupo, né? Mas aí quando você vai para o conselho, aí você tem outros grupos, né? Os próprios independentes, membros da própria família que não estão na holding, mas que também são do conselho, como o Dr. Celso Laffer, Roberto Klabin, pessoas com histórias brilhantes, né? O Dr. Celso foi ministro das Relações Exteriores, pessoa importante no governo Fernando Henrique, já até no governo Collor. O próprio Roberto Klabin, fundador da SOS Mata Atlântica. A Klabin sempre teve essa visão muito aguçada para o meio ambiente. E se você vai para os membros da família, Dr. Israel Klabin, que foi brilhante ali quando ele foi um dos grandes motivadores de abrir o capital em 79, e não só esses mais velhos, mas os mais novos, o Paulo Galvão, um grande investidor da área, na verdade, um dos principais acionistas da Droga Raia, o Horácio Laffer foi presidente da Fiesp, a Amanda, uma jovem brilhante aí da área de construção civil, o Wolf, um cara que conhece, vamos falar, essa formação de políticos, formação de jovens, um cara também do mercado financeiro. Então, eles são diversos como família, são diversos como conselho. Então, eu diria, passando a margem de todo esse elogio que eu faço a eles, não tem nada de fácil lidar com todos eles, né, como grupo, né? Então, é um grupo que exige muita conversa, assim. Às vezes a gente escolhe um caminho, o melhor é o outro, mas a gente vai vivendo, vai aprendendo junto. Mas eu diria que em 7 anos, assim, pelo menos da minha experiência com eles, a gente construiu muita coisa junto, sabe? Então, acho que a Klabin, nos últimos 7 anos, a gente saiu de 3,5 milhões para 4,7 milhões. O EBITDA a gente praticamente quadruplicou no período, né? Então, teve muita criação do valor, dobramos o ROIC no período de 10 anos. Então, enfim, a despeito da diversidade, da complexidade, eles são coesos e a gente consegue criar coisas juntos, né? Então, não é fácil, é difícil lidar com esse contexto complexo, mas ao mesmo tempo acho que foi frutífero o período, né? E a gente estava falando, antes de começar o programa, da importância dos investidores, pessoa física na base da Klabin também, que cresceu bastante nos últimos anos, né? Se não me engano, é uma das empresas com o maior número de acionistas na Bolsa, né? Então, se pudesse falar um pouquinho também desse crescimento, enfim, dessa relação que vocês têm com o investidor também individual, né? Que hoje bem
acho que esse processo de taxa de juros baixa no Brasil, que a gente viveu há uns anos atrás, né, pré-pandemia, aquele foi um período onde, de fato, muita gente foi para o mercado de capitais e pessoas que não estavam acostumadas com esse mercado, né? Então, nem as pessoas estavam e nem nós, sim, como companhia. Nós saímos de 10 mil para 650 mil pessoas, né? Caramba. Nós temos investidores pessoa física icônicos aí, como o senhor Luiz Barsi, que é uma pessoa respeitável, assim, além de todos respeitarem muito, é um cara de muito sucesso, um cara que teve uma trajetória brilhante. E ele é um admirador do negócio. Ele chama a Klabin como uma empresa perene, modelo de negócio perene. E até, então, assim, tem muita gente que sim, que acaba sendo influenciada no bom sentido por esses grandes ícones do setor, né? Mas tentando reparafrasear um pouco aquilo que as pessoas, quando falam da Klabin, por que a Klabin é irreplicável, por que a Klabin tem um negócio perene, mas da onde vem essa explicação, né? Porque as pessoas que são, se eu não me engano, dessas 650 mil, a nossa média de investimento por investidor, vamos falar assim, né? É coisa de menos de R$1.500. Então, assim, é realmente o motorista do aplicativo, a gente esbarra com essas pessoas. Quando as pessoas sabem que a gente é da Klabin, as pessoas querem falar com a gente, né? Tem os grandes, mas tem esses pequenos, né? Então, da onde vem esse modelo perene ou modelo irreplicável? Vem por essa questão da fibra longa, né? O que faz da Klabin realmente diferente das outras, porque o eucalipto, ele é vamos falar assim, tem uma história de sucesso no Brasil extraordinária, né? Extraordinária. Pela produtividade, em várias regiões do Brasil você consegue plantar eucalipto, mas o pinus, que é a fibra longa, né, não é assim. O pinus, a produtividade brasileira, ela se dá ali mesmo no Paraná, um pouco em Santa Catarina também, mas com áreas menores, e você não consegue sair com pinus, você tem um pouquinho no sul de São Paulo, mas você já não consegue subir mais do que isso. E a fibra longa, ela traz características para a gente de produtos que só os finlandeses, os suecos e alguns americanos fazem. Então, a estrutura que você obtém, porque é literalmente o tamanho da fibra mesmo. Então, quando você tem uma fibra mais longa, ela tanto pode dar estrutura para a parede de um papel, para que ele possa... Por exemplo, você pegar uma embalagem de cerveja, o americano tem o costume de jogar a embalagem de cerveja já na geladeira, ele vai pegar depois lá, ele não tira da embalagem, né? Então a embalagem tem que aguentar a umidade, né? Sim. E só uma empresa que tem fibra longa no Inclusive Brasil... é vendido assim nos próprios supermercados, né? É vendido assim. E aqui no Brasil virou, né? Também costume, né? Exato. No mundo todo hoje, na verdade. E a Klabin é uma das poucas empresas do mundo, não tem 5 empresas no mundo que consegue fazer esse cartão com essa estrutura por causa da fibra longa. E outros produtos também, né? O leite e vários outros que a gente consegue com esse produto. Só que tem um detalhe. Você consegue crescer uma árvore de fibra longa no Brasil, nessas regiões, em 14 anos. Essa mesma árvore leva, 40, com essa mesma estrutura... Mais de 40. Dependendo do país, 60 a 70 anos... E você não tem a cultura, que também é uma coisa meio brasileira, meio inovadora isso, porque a gente tem a floresta plantada no Brasil, ela sofre um ciclo de plantio, de agricultura. Tá? Então a gente prepara o solo, faz o plantio, espera, colhe e assim por diante. Né? Quando você vai no hemisfério norte, com exceção do sul dos Estados Unidos, essas áreas elas crescem, na verdade, sozinhas. Né? O governo vai lá, permite, ou você tem a sua própria fazenda, você corta e você vai para o outro lado e não tem a silvicultura, não tem o cultivo, né? O plantio. Né? É uma das inovações brasileiras, dos diferenciais brasileiros. Mas o fato é que a gente tem essa madeira de fibra de estrutura que você só encontra com essas madeiras nórdicas, né? Só que num país tropical e que você obtém em 14 anos. Então, a gente consegue estar em produtos de nicho, de alto valor agregado. O high-end do nosso setor é exatamente um produto chamado LPB ou CUK, que é o da cerveja. São high-end do setor e são produtos de altíssimo valor agregado e você não tem... Você fala assim, você consegue fazer outra fábrica dessa no Brasil? Não dá.
porque não tem pinos em outros lugares do Brasil, né? E a gente acabou agora, estamos em meio de um processo de aquisição de uma área muito grande, também de pinos, e praticamente a gente fecha o cerco para... Você pode fazer pequenos projetos de fibra longa, mas grandes projetos de fibra longa, acho que a Klabin é a mais competitiva hoje. E tem um produto que, eu fico citando os produtos, mas só para falar do diferencial, o porquê perene, né? A população está envelhecendo no mundo, né? Eu nasci na época que se falava de população, era um problema, né? Hoje o problema é o contrário, né? Hoje o crescimento da população pode vir a ser um problema estrutural para o país, no Brasil, a partir de 2040. Em outros países já é um problema, como China, né? E o envelhecimento da população, atrelado a um comportamento onde se aceita mais cuidar de você mesmo, etc., faz com que a fralda geriátrica hoje seja uma realidade incontestável, né? Então, 3 de cada 10 adultos vão usar essas fraldas geriátricas. Hoje elas estão cada vez mais sofisticadas, né? E ela é feita com um produto de fibra longa, que é exatamente para poder segurar o fluxo da urina, e não tem ninguém que faz de fibra longa isso no Brasil hoje, né? Então, o porquê perene, o porquê irreplicável? Por causa do pinus. Não é o eucalipto que nos faz irreplicável ou até perene. O nosso diferencial mesmo é do pinus. Cristiano, acho que tem, assim, quando a gente fala no setor de papel e celulose, né, a gente traz diversas empresas aqui para discutir negócio, né, e acho que a Klabin é interessante porque quando a gente fala de papel e celulose, vocês estão, né, imersos ali na cadeia inteira, né, desde a operação florestal até, né, a produção de celulose que você vende para uma papeleira, a operação de papel, né, que você comentou, com embalagens específicas, e a parte de embalagem em si com papelão ondulado, sacos industriais, né? E acho que sempre quando a gente fala, né, no produto final, a gente tem que começar pela operação florestal, que é onde justamente se cria um diferencial competitivo, no caso do pinus, como você comentou, para fibra longa, no caso do eucalipto, que tem um diferencial competitivo muito claro no Brasil, né, pelo ciclo da colheita. E você já passou por diversas áreas dentro da Klabin. Acho que é legal entender melhor de que maneira, né, conseguir controlar todas essas fases do processo produtivo, tanto, né, da celulose, do papel, da embalagem, papel ondulado, sacos industriais, etc. Como que esse controle torna a companhia mais competitiva, né? Porque acho que quando a gente fala de celulose, no fim é um produto, enfim, todas as aspas aqui, mas acaba sendo um produto mais comoditizado na ótica de competitividade em preço. Acho que a parte de papel e embalagem muito menos, né? Mas você ter esse controle da cadeia produtiva, no fim, é um diferencial competitivo importante, né? Então, acho que é entender um pouco melhor como que se dá, né, esse gerenciamento da cadeia, né? Você já passou por áreas de logística ali, por exemplo, que você comentou. Então, entender um pouco, né, essa cadeia como um todo aqui, o controle, né, desse processo produtivo como diferencial competitivo. Não é a primeira vez que você faz boas perguntas, né? No Klabin Day também. Olha só, a Klabin, as pessoas não se dão conta, né? Aqui não tem avaliação de mérito de nada, são só negócios diferentes. Mas a celulose de fibra curta, nós temos dividida em 3 divisões, né? Nós temos a divisão de fibras, temos a divisão de papéis e temos a divisão de embalagens, né? E é mais ou menos um terço, né? Esse terço de fibras, 2/3 desse terço, ela é a fibra curta, portanto, o fardo, como as outras empresas de celulose do Brasil, e 1/3 disso é em volume, mas mais em faturamento, mas 1/3 do volume é o fluff, que é um produto de nicho muito específico, né? Mas quando eu vou para os outros mercados da Klabin, porque na fibra curta, basicamente, você vende para grandes empresas ou para grandes traders que negociam o seu produto. E é, de fato, uma commodity. Quando você já vai para o fluff, já não é assim. O fluff você vende para as grandes marcas que fazem as fraldas geriátricas, por exemplo, né? Quando você vai para os outros negócios da Klabin, a gente está nas grandes cervejeiras do mundo, leite, supermercado, basicamente, a gente até brinca, né?
a gente não consegue andar em um corredor de supermercado que não tenha uma embalagem da Klabin. Ou até dentro de casa, né? Ou dentro de casa. Então, assim, desde a pasta de dente ao sabão em pó, principalmente no de alimentos, vai ter produto da Klabin. Então, a Klabin, os números são meio incríveis mesmo. A gente tem mais de 6 mil produtos, mais de 6 mil clientes, mais de 20 mil produtos, né? É absolutamente diverso o nosso mundo, né? Em mercados muito diferentes. Então, a gente está lá, você fala assim, na construção civil, a gente tem não só o saco de cimento, mas nos Estados Unidos a gente faz o saco do próprio concreto, papel da Klabin que está indo para lá, vai para fertilizantes, sementes, farinha, são sacos industriais feitos de papéis super tecnológicos, os papéis que tem que respirar, etc. Aí vai para a área de papelão do lado, aquilo é uma enormidade. Todas as grandes marcas do mundo, no Brasil ou fora, a gente vende. Então, as grandes de proteína, higiene e limpeza, todas essas grandes empresas, a Klabin, são clientes da Klabin. E o maior cliente da Klabin, dessa área de papelão do lado, que são enormes, que inclusive o maior consumidor de papelão do lado do Brasil é a maior empresa de proteína do mundo, né? Essa empresa também é cliente da Klabin. Nem ela e a gente tem... Por isso que a gente consegue tratar todo mundo, pequeno ou grande, parecido, né? Nem a maior empresa do mundo chega a 4% da Klabin. Então, o maior cliente da Klabin não chega a 4% da Klabin. Então, a gente é muito... Nesse negócio de papelão do lado. Então, a gente é muito diverso, né? Então, de fato, quando você pega, vamos falar, o final da cadeia da Klabin, que são as embalagens, quando você dá um passo antes disso, que é a área de papéis, a gente vende para concorrentes no Brasil e no mundo, né? Inclusive, tem que ter todo obviamente, um processo de separação econômica disso, de decisão, né? Mas a gente vende para concorrentes. E os nossos clientes que também são concorrentes, são clientes de 30 anos. A gente tem clientes de 40 anos na Europa, né? Essas grandes empresas globais de embalagem são clientes da Klabin, né? Quando vai para a área de cartões, aí da mesma forma. Eu tanto vendo para a maior empresa do mundo de embalagem de líquido, de alimento líquido, mas eu também vendo para a maior empresa de embalagens para cervejeiras, que são os grandes americanos que fazem as embalagens de cartão, né? Quando eu vou para o fluff, a gente já falou um pouco aqui, não vou me repetir, e a própria celulose de fibra curta. Então, eu estou vindo na cadeia, né? Embalagem, os papéis, que eu consigo bypassar a minha área de embalagens. Aí eu chego na área florestal. A área florestal, ela atende a todos esses negócios. Os volumes são gigantes. Essa operação do Paraná, nós temos a fábrica no município de Ortigueira e no município de Telêmaco Borba. Em linha reta, eles ficam a 15 quilômetros um do outro. Ali se opera 3,5 milhões de toneladas de produto, mas você precisa, em média, 4 toneladas de madeira para 1 tonelada de produto. E como nós mexemos com a fibra longa, que é o Pinus, o Pinus ele tem a madeira mais grossa embaixo, né? Essa madeira a gente tira ela e vende para serrarias. Então tem mais um grupo de clientes da Klabin que são serrarias naquela região, principalmente do Paraná, mas Santa Catarina também, né? Então a gente vende a madeira, somos os grandes vendedores de madeira do Brasil, transformamos a madeira de processo. Tem a energia também que vem tanto do cozimento da madeira, que gera o licor, que a gente é superavitário em energia térmica no processo de cozimento da celulose, que nos faz ou usar na máquina de papel ou vender energia elétrica no grid. Então, também vende energia elétrica. Então, são grandes empresas florestais. Essa é essa operação do Paraná é a maior operação em um único lugar do mundo, né? São 15 milhões de toneladas de madeira, que vende madeira para terceiros, que produz energia e que abastece todos esses segmentos que a gente falou, né? Então, de fato, eu sou um grande defensor. Eu trabalhei em vários setores, eu gosto muito desse setor, porque eu digo que o expertise desse setor, o maior expertise do mundo está aqui,
que é exatamente na silvicultura, no trato do solo, na forma de manejar as florestas certificadas por grandes institutos internacionais, né, independentes. Então, nós temos muita tecnologia de manejar a floresta, temos muita tecnologia e inteligência embarcada mesmo para programação e planejamento. É uma loucura, você tem que abrir uma estrada 6 meses antes, a gente tem milhares de quilômetros de estrada dentro das próprias fazendas, né? Então tem muito planejamento por trás disso, tem muito ROIC, tem muito capital investido e a gente precisa olhar esse retorno na cadeia como um todo, né? E eu citei aqui, a gente conseguiu dobrar o ROIC da companhia nos últimos 10 anos. Eu sempre falo na companhia que o melhor ROIC que você pode obter é aquele que o capital já está investido, né? Portanto, sim, aumentar a disponibilidade daquilo que já está ali, né? Claro. A gente fala muito sobre isso, a gente vem fazendo muito isso, melhorar a forma de lidar com o ativo. Então, complexo, abrangente, mais divertido. Mas a Klabin é uma empresa bem divertida. E traz aquilo que você mencionou no Klabin Day, traz essa flexibilidade de produtos, de estar em diferentes partes da cadeia, traz um hedge natural muito grande para suas operações, né? Receita em dólar, em reais, vender a celulose, usar a celulose, os diferentes tipos de celulose para embalagens e papéis, enfim. Então, acho que essa diversificação acaba ajudando bastante a fazer o business ser mais perene, né, mais estável no bom sentido, né, no longo prazo. A gente chama, Fernando, de hedge operacional. Sim. Né? Por muitos anos a gente não precisava, inclusive, hoje, pelo próprio tamanho da companhia, a gente tem usado de outras ferramentas, mas a gente tinha um grande hedge operacional e eu vou só colocar um capítulo a mais. Então, a gente conseguia se defender da moeda e a gente conseguia... E tem um benefício fiscal muito grande que nós temos no mercado interno, né? Então, normalmente, uma empresa exportadora... Esse é um dos aqui eu vou fazer o papel de defender o múltiplo, né? Porque o nosso diferencial ele vem dessas coisas. Eu tenho muito mercado interno, então eu não acumulo crédito de exportação. Eu não tenho aquela moeda podre do crédito, né? Daqui, a gente não sabe agora essa reforma tributária como ela vai andar, né? Daqui 10 anos pode ser que isso seja diferente, mas até hoje, nos últimos 40 anos, isso tem sido um grande benefício da companhia. Então, por isso que a gente consegue essa flexibilidade, ela vem da onde? Eu não acumulo crédito, eu tenho mercado externo e mercado interno, eu posso fazer embalagem para o mercado interno, eu posso fazer papéis tanto para o externo quanto para o mercado interno. Então, de fato... Ou se papéis desacelera, você pode vender a celulose, exportar a celulose. Né? Então, são muitas oportunidades. Sim. Eu vou roubar um minutinho só para explicar esse ponto que você falou, Fernando, porque é uma confusão do bem que acontece, mas eu vou, pela audiência de vocês que você me comentou, eu vou usar essa oportunidade para falar um pouco sobre isso, que já foi uma confusão até do passado. Quando você cose a madeira, e nesse processo de cozimento é quando você tira o material orgânico, a madeira, quando você olha lá de pé, é carbono e água. Aí você tira a água e vai cozer o que ficou lá de fibra. Você, desse cozimento, tira também o material orgânico, que é o licor, que você vai gerar energia elétrica, tem outras funções, é uma biorefinaria que sai dali, né? Mas quando você tira a fibra dali, depois do cozimento, você seca ela ou num processo de celulose, portanto você faz o fardo da celulose, ou você já seca direto numa máquina de papel. Então, essa flexibilidade que você comentou, essa é a única que nós realmente não temos. Porque você colocou um CAPEX para remunerar aquele retorno daquele CAPEX, do capital ali para aquela máquina. Então, ou eu vendo a celulose, ou eu vendo o papel. A diversificação vem depois do papel. Quando eu faço o papel, eu posso ou converter em embalagens ou vender o papel. Quando você olha para a celulose, nós já tivemos no passado, mas não temos hoje em dia. Mas algumas empresas do Brasil estão fazendo isso. Você tem a celulose da fibra curta, você pode eventualmente fazer um outro papel chamado, que é o papel, a gente chama de jumbo roll, que é um papel que pode, para fazer o papel higiênico depois, portanto, isso é uma conversão, né? Então, esse negócio nós já tivemos no passado, hoje nós não temos isso. A nossa diversificação vem na parte de embalagens, né? Acho que estava pensando aqui também nessa questão de
assim, de remuneração, de retorno, capital investido, porque eu acho que é um negócio realmente fascinante, assim, de entender e particularmente acho extremamente complexo de operar, né? Porque, assim, você comentou, né? Você tem a celulose, aí você vai decidir né? Ou se vende essa celulose a mercado para a parte de papel. Na parte de papel você pode ter a flexibilidade de converter ou não para embalagem e tentar, né, buscar a maximização do retorno ali, dado, né, o CAPEX que você realizou nos últimos anos para, né, buscar essa otimização do retorno sobre o capital investido. Então, assim, só por isso já dá para ver que o processo é complexo, né? Porque você tem uma tomada de decisão que envolve diversos fatores. Aí um outro fator que eu acho que é crucial nessa equação também é que para vender, né, embalagem, papel, celulose, você precisa ter a madeira, né? E a madeira, né, você comentou que tem uma operação enorme, né, de abastecimento próprio ali de madeira. Eu tive a oportunidade de visitar lá as plantas de Puma 1, Puma 2, ali no Paraná. Mas uma parte também dessa madeira vem de terceiros, né? E aí você tem toda uma cadeia, né, de fornecimento de madeira que não é 100% própria, que você precisa balizar, né? E aí tem, né, condições de mercado, própria, né, ciclo de colheita que você tem nas operações próprias, eucalipto, pinos, que acaba influenciando nesse abastecimento, né, e nesse planejamento estratégico que vocês têm para suprir, né, a produção, né, com essa matéria-prima que vem de madeira. Assim, hoje, como que você avalia isso, né? Porque acho que tem e já entrando num outro ponto, mas tem um projeto relevante agora que vai entrar para a empresa, acho que está nesse contexto, né, que é o projeto KET, mas acho que seria interessante passar esse contexto, né, de como funciona esse planejamento estratégico em relação ao fornecimento de madeira, né, que vocês precisam para toda essa cadeia complexa que vai desde celulose até a embalagem. Olha só, se você olhar a floresta em pé, per si, é muito difícil você remunerar uma floresta em pé se você não tiver uma máquina com uma fábrica, né, que consome aquela floresta. Porque a floresta é uma commodity que eu estou falando de floresta plantada, né? Então, essa floresta ela vai depender do preço do petróleo, porque aí vai se usar para biomassa, vai depender de construção civil nos Estados Unidos, assim por diante. Então, a floresta em pé sozinha é muito difícil retornar o capital. Eu acho mais provável, se o Brasil não tivesse fábricas de papel, o Brasil já teria migrado mais áreas para agricultura, para grãos e outros processos de agricultura. Mas o fato é que, pela sorte, né? Por sorte ou por azar, mas o Brasil desenvolveu essa indústria lá nos anos, no início do século XIX, desenvolveu a indústria de papéis, e aí quando você coloca uma máquina, então você tem o capital da terra, você tem o capital da floresta em pé, e você adiciona um capital. Então, essa floresta que não remunera o capital, à luz de um país emergente, com risco, com CDS acima da média, principalmente no passado, etc. Esse país, você põe uma máquina aqui na frente que então adiciona capital, portanto você tem que remunerar esse capital que você adicionou, mas esse produto tem que ter uma característica que a floresta não me dá. Nesse caso, mais estabilidade. Então aqui, quando eu faço esse produto papel ou celulose, eu já vou para alguns mercados que eu não vou ficar dependente só da energia, só do petróleo, ou da construção civil que eu estaria na floresta. Então, adicionar capital a uma floresta significa ajudar a criar um mercado para remunerar aquele ativo. E essa história ela vai para frente, né? Ela vai para a área de embalagens também. Então, quando a gente agrega o capital marginal do nosso setor, portanto, a tonelada investida numa área de embalagens, ela é muito menor do que uma tonelada investida numa máquina de papel ou de celulose. Mas essa tonelada, o capital investido, essa tonelada que eu investi marginalmente menor, também tem que ter um retorno sobre capital investido melhor do que o anterior, portanto ele tem que pagar a margem do anterior sempre, a preço de mercado, sempre. Mas além disso, ele pode dar uma característica de estabilidade, que a depender da forma que a empresa é vista, você pode ter uma empresa com característica mais de senoide no seu resultado, com variação de
30%, 40% da sua geração de caixa medida pelo EBITDA, né? Como você pode ter uma área que, além de ter que rentabilizar o capital adicional que você investiu, ele também te dá a característica de estabilidade. E o porquê disso, né? O porquê que é importante a estabilidade, né? Aí depende do seu acionista, veja, nós falávamos há pouco, Fernando, dos 650 mil pessoas que entraram na Klabin. Sim. Elas entraram, na minha tese, por causa dos dividendos, né? Porque ela é uma alternativa para, inclusive com essa visão de poupança futura, etc. Claro. Então, não tem dúvida de que espera-se estabilidade da Klabin, pelo menos mais do que uma empresa mais comoditizada, né? E isso está refletido no próprio múltiplo da companhia. Então, só para enxugar um pouco a resposta, todo negócio adicional, todo capital adicional tem que pagar a margem do produto anterior. Todos. Não há nenhum investimento da Klabin que não leve em consideração isso. Que além de remunerar a margem do produto do interior a mercado, né, o ROIC que eu vou fazer, ou ele tem que ser no mínimo igual, mas idealmente melhor, e apresentar uma estabilidade de resultado melhor do que o anterior. Então, e aí tem tamanhos, né? Alguns mercados dá para você ser mais integrado, menos integrado. Tá? A gente busca, por exemplo, a nossa área de sacos é 90% integrada, 95% integrada. Né? Eu faço papel e faço o saco. E vendo saco para vários países no mundo. Né? Tem vários países da América Latina que a gente tem 30%, 40% de market share de sacos. Quando vai para papelão do lado, é difícil você ter um market share, principalmente global, desse nível. Então você também quer operar mercado porque o preço do papel para fazer caixa, muitas vezes ele é maior do que o preço de mercado no Brasil. Então você consegue operar sempre visando. A gente tem uma disciplina na companhia conhecida para quem é do ramo aí, chama Sales and Operation Planning, muito estabelecido, muito rico. E até, rapidamente, a gente fez um desafio. Eu tenho um diretor que passou por teve o privilégio, como eu, de passar por várias áreas da companhia, e ele passou para a área de planejamento antes de ir para a área florestal, que foi uma área que eu tinha trabalhado também, de planejamento. E eu falei para ele, eu falei, aprende bem isso aqui. Quando ele foi para a florestal, ele implementou esse Sales and Operation Planning, que não existe para a florestal, uma coisa que não é comum. Ele implementou na florestal, que é um planejamento minucioso de você privilegiar a margem em todos os negócios que você opera, né? Além de visão de estoques, capital de giro, etc. Então, de fato, diria assim, não dá para cochilar numa empresa com um portfólio muito amplo. Não dá para cochilar, viu? Olha, quando eu falo cochilar, é semana, tá? Se você tiver com backlog de um produto ou de outro, nós agora, recente, com essa coisa de sair da pandemia, a demanda foi, para quem opera nessas grandes indústrias de capital intensivo, a demanda ela deixou a gente maluco, né? E a gente perdeu um pé ali no determinado momento, eu estava ainda rampando máquinas novas, né? A gente perdeu um pé, eu dobrei meu backlog de exportação. Aí respira, volta atrás, reorganiza. Então, não dá para cochilar não, e é semanal isso. Eu queria voltar na questão de crescimento que você mencionou, né? O conselho está sempre mirando, né, crescimento da companhia, e nesse momento vocês estão num desses ciclos de crescimento que a Klabin tem, né, o que acaba puxando a alavancagem um pouquinho para cima, mas eu queria entender como vocês pensam, tanto na gestão quanto no conselho, essas decisões de alocação de capital entre fazer novos projetos de crescimento orgânico, potencial de M&A, né, de fusões e aquisições, e o retorno de caixa para o acionista. Ótima pergunta. Eu costumo dizer que uma empresa, a gente tem uma alavancagem média maior mesmo do que o setor em outros países, né? Mas essa alavancagem média ela se dá pela melhor otimização mesmo da própria dívida na Klabin, né? Uhum. A Klabin é uma empresa que ela não é investment grade, até pelo seu nível de alavancagem, mas ela tem custo de captação de investment grade, né? E ao mesmo tempo ela consegue trabalhar um pouco mais alavancada e sem diluição de sócios. A última diluição que foi feita, se não me engano, em 2013, muitos dos investidores, inclusive, seguiram a diluição e se compuseram novamente, mas desde lá não tem mais diluição e é improvável que a gente venha fazer diluição. E na prática,
o mercado te permitir trabalhar um pouco mais alavancado, mas a esse custo de capital de investment grade, para mim, só tem uma explicação para isso, é credibilidade. Acreditam no seu projeto de crescimento. Né? Então, acho que para mim, tanto o pessoal de equity quanto o pessoal de dívida olham para a Klabin e falam, essa empresa entrega o prazo, o projeto no prazo, no custo, ela está em mercados perenes, resilientes, a gente está 70% do que a gente faz nas áreas de embalagem estão para comida, né? Então, essa empresa ela consegue combinar crescimento, é uma empresa de growth, se você levar... Por isso, eu muitas vezes cobro, né, que eu gostaria... Eu quero que vejam a companhia como uma empresa de growth, porque ela é uma empresa de growth, é só ver o que nós fizemos aí nos últimos 10 anos, né? Sim. E a gente se projeta ainda muito mais, porque essa melhora do ROIC que nós fizemos até hoje, tá? Que foi exatamente com a otimização dos recursos da floresta, melhor disponibilidade dos equipamentos, quando a gente olha para frente, tem muita oportunidade ainda de geração de valor pelo retorno sobre capital investido. Eu vou dar um exemplo. A floresta ela vai se tornar cada vez mais, aí precisaria de outra hora para a gente falar sobre isso, mas a floresta, existe principalmente a floresta de pinos, né? Fibra longa, cada vez mais se tornará um produto escasso. Né? Escasso porque tem vindo... seja consumo per capita, seja consumo por população, seja muito ligado a alimentos e não há tanta terra para a fibra longa no mundo, no hemisfério sul. Então, vai se tornar um produto de nicho, a fibra longa no futuro. Né? Na medida que a floresta vai ganhando valor agregado, vamos falar o produto que você vai fazer com essa floresta, tem outros produtos que, por tecnologia, e a Klabin, o produto mais icônico dessa tecnologia é o Kraftliner. O Kraftliner é uma categoria de papéis. O Kraft, na verdade, é um processo, é o nome de uma pessoa lá no passado, mas esse papel Kraftliner é o papel para a caixa do papelão ondulado, a gente chama de container board, que ele tanto pode ser de fibra virgem como ele pode ser de fibra reciclada, né? Então, existe um próximo ciclo da Klabin de usar a fibra reciclada por meio de tecnologia em mais produtos nossos e liberar essa fibra virgem para produtos, entre aspas, mais nobres que vão ser de maior valor agregado. Então, o simples fato de eu transformar a Klabin no futuro em mais reciclado e deixar a fibra virgem para produtos que remuneram melhor a cadeia, só isso na nossa projeção dobra o ROIC da companhia novamente. Então, as projeções são muito positivas na visão do acionista, na visão dos mercados, por essa característica que a gente falou antes de resiliência, mercado perene. Então é um diferencial. Tem poucas... a indústria no Brasil, já falei isso em vários eventos, mas eu disse agora para uma autoridade, eu falei assim, olha, o Brasil tem 9 milhões de hectares de florestas plantadas. Tá? Desses 9 milhões, isso é a nossa organização que organiza isso, uma parte disso só para papel e celulose, mas tem outras utilizações da floresta. 9 milhões de hectares é muito pouco para o potencial brasileiro, é muito pouco. Né? O Brasil, só na pecuária, são 180 milhões de hectares. Né? São 180 milhões de hectares. Desses, uma parte poderia ganhar produtividade. A gente tem exemplos de gado no mundo tratado de forma intensiva, onde essa produtividade por hectare ela é de 6, 7, 8, 10, 12, 14 cabeças de gado por hectare. O Brasil, a média brasileira é abaixo de 1. Né? Então, o simples fato de ganhar a produtividade, só para dar o exemplo da área da pecuária, liberaria 10, 20, 30 milhões de hectares de terra, em partes poderão ser recuperadas para a floresta ou para outros cultivos de agricultura no Brasil. Então, eu digo assim, Fernando, e falei isso para essa autoridade brasileira, eu não conheço um outro setor no Brasil que consiga destravar tanto valor de balanço,
para os contadores aí fica o recado. Não tem. O Brasil pode triplicar a floresta plantada, como o Brasil pode aumentar demais a produtividade da agricultura, nos outros setores da agricultura e, obviamente, na agropecuária. Então, há um valor a ser destravado no Brasil. O Brasil ele tem que se assumir como, olha, eu vou buscar toda essa produtividade que que fez isso nas últimas décadas, transformar em cerrado em área produtiva e assim por diante, tem que olhar agora para eficiência e produtividade. A gente não precisa de mais nenhum hectare. Né? É pegar o que temos hoje e melhorar a eficiência. Sim. Tem muito valor para destravar no balanço do país. Acho que tem um ponto também que seria legal explorar com você, Cristiano, que é assim, passar por essa... O Ferreira comentou, né, de alocação de capital, de projeto de crescimento, mas assim, olhar um pouco a trajetória do passado aqui, né? Porque acho que teve alguns projetos bastante importantes ali, né, com fases diferentes, mas se a gente pegar Puma 1, por exemplo, que foi muito importante em trazer essa exposição maior à celulose de mercado da companhia, Puma 2, que agora tá ali em processo de ramp-up com a máquina 28, né, para passar a produzir mais papel cartão e justamente remunerar melhor o capital, como você comentou. Figueira, na parte de papelão ondulado, né, que começou também, acho que foi semana passada, que foi o início do projeto, né? E aí Caetê como projeto futuro, né, nessa parte de abastecimento de madeira. Então acho que seria legal entender um pouco com você também como foi, né, o processo de implementação e principalmente nesses novos projetos, né, entrando em operação e para serem concluídos, como que você enxerga essa mudança estrutural para a companhia, né? Então você falou bastante de produtos de maior valor agregado, né? Produtos nobres. Acho que o LPB é legal, acho que explicar um pouco melhor para a nossa audiência como, né, esse perfil de maior geração de valor que ele tem, essa, né, vantagem competitiva, esse diferencial que tem como produto, contextualizando com esses projetos, né? Puma 1, Puma 2, Figueira e Caetê também olhando, um Caetê olhando para frente, né? Começar pelo LPB. O LPB é um produto revolucionário. Na década de 60, você imagina que o leite, que é um item, uma proteína tão importante para todos nós, imagina você chegar com leite, se você tivesse que abastecer o leite in natura para toda a população mundial que veio ali a partir da década de 60 de forma explosiva em várias regiões do mundo, principalmente na Ásia, né? E aí houve essa empresa que desbravou esse mercado, um grande visionário, que inventou, a empresa é a Tetra Pak, conhecida, ela fez a embalagem de cartão, mas você coloca o leite ali in natura e a gente chama aqui no Brasil de longa vida, né? Mas aquele produto você não precisa refrigerar ele. E você manda um produto in natura, como o leite, rico na época, para subsistência humana na época, né? E esse produto consegue ir para qualquer rincão do mundo, né? Então foi um produto revolucionário, mas ele é altamente tecnológico. Tá? Não basta ter a fibra longa, precisa ser de fibra longa, mas não basta ter, mas todo o processo de fazer esse papel para depois ser laminado no produto final é um produto de alta tecnologia. A Klabin ela abastece essa e outras empresas desse setor no mundo. A gente atende, obviamente, nós somos os únicos que fazemos na América Latina esse produto. Poucos da América do Norte estão deixando esse produto por competitividade e a gente abastece o mundo inteiro, basicamente, hoje, para esses clientes fazerem essa embalagem chamada longa vida, vamos falar assim. Esse é um produto... Ele é considerado de nicho e o processo produtivo dele é muito sofisticado. Não basta ter a fibra longa, não basta ter o equipamento, tem que ter gente que saiba fazer. Eu chamo de processo. Então, esse é um produto muito específico, mas se você olhar em números, o setor de papel e celulose são 400 milhões de toneladas. Desses 400 milhões de toneladas, esse mercado que eu falei é um mercado de 5 milhões de toneladas. E com poucos fabricantes e poucos clientes. É um produto realmente de nicho. Quando a gente vai para os outros produtos,
Os produtos mais comoditizados, a gente pega o maior ícone desse setor mais comoditizado, é a celulose de fibra curta, que vai para higiene, né? E esse produto ele tem uma capacidade de geração de caixa muito grande. Por quê? Porque organicamente você cresce 1 milhão de toneladas, a demanda cresce 1 milhão de toneladas por ano. E isso basicamente é o consumo per capita de papel higiênico na população, sendo que tem uma população do mundo enorme ainda, que ainda não teve acesso, as pessoas não se dão conta, a quantidade de pessoas que ainda não tiveram acesso ao papel higiênico. Então esse é um lugar seguro, é uma plataforma segura de crescimento. E as fábricas são muito grandes, elas têm escalas, e elas são, entre aspas, simples do seu ponto de vista tecnológico. Então, você precisa de tempos em tempos um grande projeto desse de celulose para você criar uma grande geração de valor que te ajuda a desalavancar depois. Então, a Klabin, quando veio o Puma 1, foi um grande gerador de caixa, um grande desalavancador, etc. Só que a Klabin também tem essa característica desses outros produtos que a gente precisa dar estabilidade para a companhia. Então, a gente vem com um ciclo de geração de caixa muito forte, mas que tem a instabilidade porque é uma commodity. Mas eu tenho vários outros produtos que são contratos de 2, 3, 4 anos. Né? E esses outros contratos dão essa estabilidade em produtos de nicho. Então, é uma mistura, é um equilíbrio que você tem que buscar essas duas coisas. E, por fim, só para citar o projeto Figueira que você citou, o projeto Figueira ele vem exatamente atuar naquela explicação que a gente falou um pouco antes, que é quando você adiciona um pouco de capital, menos do que a etapa anterior, mas esse capital adicionado tem que te dar algo, que é no mínimo remunerar a margem anterior, mas te dá estabilidade. O Figueira, eu fui visitar essa fábrica semana passada, eu conheço fábricas de papel ondulado no mundo todo, porque a gente vende papel para fabricantes de papel ondulado. Então, essa fábrica ela vem com 2 onduladeiras, desculpa, eu só vou citar um outro equipamento, mas ela vem com 2 equipamentos chamados onduladeira, que ele pega as bobinas de papel, bobinas de 2,80 m, ele faz uma chapa de papel ondulado e essa chapa depois vai para um processo de fabricação por etapas até chegar na caixinha final lá, que é a caixa que está no supermercado com o logo do cliente, assim por diante, a gente faz tudo, inclusive a impressão, né? Essa fábrica, o nível de automação dela é tão inacreditável, eu nunca tinha visto uma fábrica com esse nível de automação, que o papel entra na bobina, o ser humano vai colocar a mão nele de novo, só depois com a caixinha impressa lá no final, sendo que no meio tem um estoque vertical aquilo deve ter uns 20 metros de altura, totalmente robotizado, né? Então, olha, é inacreditável. O que eu vou produzir nessa fábrica, ela é o dobro do que a minha fábrica mais moderna, que é uma fábrica que a gente tem em Jundiaí. Essa vai produzir o dobro, com a metade da equipe. Então, o custo de conversão dessa fábrica por automação, ele é a metade do custo médio de conversão que eu tenho na Klabin. Então, essa fábrica ela vai dar qualidade de impressão, maior competitividade na conversão, assim por diante. E é o novo estágio, vamos falar assim. Toda nova fábrica da Klabin vai ter esse nível de automação. E aí, nada disso seria possível, Lucas, se em algum momento eu não tivesse feito o Puma. Você citou no começo da sua fala o quanto foi importante o Puma na Klabin, o Puma 1, né, no início, pela geração de caixa. Então, a Klabin, ela trabalha muito essa coisa assim integrada de eu gero muito caixa no negócio, complemento com outros caixas que me dão a estabilidade, ou tanto do ROIC quanto do EBITDA, né? E a gente vai jogando num bom sentido com isso, mas sempre olhando a margem agregada do produto, o ROIC agregado da cadeia no produto, né? Eu acho que, veja, eu arrisco a dizer que toda empresa do setor papel e celulose do mundo adoraria trabalhar assim. O porquê que não trabalham? Ou porque não tem a fibra longa, ou porque não tem um portfólio de produtos que nós temos. Tá? Então, é claro que eu não quero ir para o lado... eu estou sendo factual. Aqui não tem nada diferente de fatos.
ter a fibra longa em um portfólio de produtos tão complementar faz da Klabin uma empresa irreplicável. Essa, de fato, é a única empresa replicável do setor no mundo. E única, né? Cristiano, eu queria falar um pouco da agenda de sustentabilidade, que é uma agenda, obviamente, inerente ao negócio da Klabin, mas que vocês também são muito atuantes. Enfim, pelo que eu entendo, a Klabin, pelo 3º ano consecutivo, foi uma das 12 empresas no mundo que tiveram a certificação AAA, né, da CDP, uma organização bem reconhecida, né, que mede sustentabilidade das companhias. Você também faz parte da Rede Brasil, né, do Pacto Global da ONU. Enfim, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né, sobre toda essa agenda de sustentabilidade dentro da companhia, para você também, para o conselho, enfim, quão relevante ela é. Tem muita coisa que a gente poderia explorar aqui, obviamente, nessa frente, né, mas se você pudesse trazer os principais pontos. Fernando, eu costumo dizer que assim, a gente fica procurando empresas de bioeconomia, né? Se você lê no jornal, todo dia tem alguém querendo achar uma empresa de bioeconomia. Então, vamos lá. A gente cultiva a madeira, mantém, obviamente, acima... existe uma legislação brasileira chamada Código Florestal. A gente está além do Código Florestal. Essa pergunta vem assim, mas por quê? Né? O porquê estar além? Né? Porque existe uma consciência de, além do obrigatório, que depende do bioma que você está no Brasil, você tem que olhar microbacias e outras coisas que interferem na produtividade da sua floresta. Então, sempre a gente tem uma área de preservação maior do que exatamente aquela que a própria legislação exige. Então, só aí você tem a biodiversidade, que é uma palavra ampla, biodiversidade, sim, mas ali você protege águas, você protege a fauna, você protege, obviamente, a flora, são matas nativas, né? Então, já nasce protegido ali. Quando você vai para o processo, se você tem uma área de 10 hectares, em média, você vai ter 5 hectares protegidos e você vai, em 5 hectares você vai fazer ciclos de agricultura como qualquer outro. Quando você faz o cultivo, portanto o plantio, você está trazendo uma árvore jovem, né? E aí é igual o jovem mesmo. O jovem, se eu sair com meu filho, ele come 2 x-saladas. Se eu cheirar o x-salada dele, eu engordo no dia seguinte. Ele não engorda, né? Então, uma árvore jovem faz a fotossíntese. Tanto é que quando a gente vai mais do que as árvores mais velhas, vamos falar assim, né? Esse processo, então, ele é altamente sequestrador de carbono, desse plantio dessa árvore nova, né? Então você tira a molécula de carbono da atmosfera, que é uma questão climática hoje do mundo, né? Depois desse processo, você ainda ficou a raiz lá, né? Que também é carbono e vai ficar ali no solo, né? E aí você faz um produto dessa árvore que você tirou. Em algum momento, acho que eu citei aqui, a árvore é metade a água, metade a carbono. Você tirou a água, você ficou com carbono ali, ele está estocado. Quando você olha uma folha de papel ou uma árvore feita de madeira, o carbono está estocado no produto. Né? Então, quando você olha... Eu falei da biodiversidade, falei das águas. Quando você vai para o carbono, o que nós sequestramos de carbono é muito maior do que aquilo que eu emito no processo produtivo. Então, a Klabin já é assim, independente de... Exato. Né? Então a gente já era inerente assim, ao negócio. Já é inerente ao negócio. Então, isso é bioeconomia. E quando eu faço o cozimento da madeira, eu falei aqui há pouco, eu ainda gero o licor, que dele eu gero energia elétrica, portanto, é energia de biomassa líquida. Né? Então, veja, não existe nada que você não reaproveite na árvore. Né? A folha, a casca. Né? Então, é até covardia. Às vezes colocam a gente para falar com outras empresas do setor, não do setor, mas de outros setores, né? Eu até me sinto mal, porque de fato são desafios completamente diferentes. Eu já trabalhei em área, eu perfurei poço de petróleo, né? Então a gente sabe a diferença entre as coisas. Então o nosso setor é extremamente atualizado com as megatrends globais, faz produtos de consumo com alta taxa de reciclabilidade, e o processo produtivo dele é extremamente limpo e superavitário no sequestro de carbono. Então,
sim, nós temos todos os reconhecimentos das instituições que também fazem parte, né? Faz parte você ser reconhecido por terceiros. Então não basta eu dizer tudo isso que eu disse para vocês, não, mas está lá o CDP falando isso, né? A única empresa do mundo, se eu não me engano, que olha para a água, olha para a biodiversidade, olha para clima, né? E consegue combinar todas essas coisas com preservação, manejo, etc. Então, assim, existe o lado do orgulho da própria família Klabin, que tem isso na veia, gosta. O Dr. Israel Klabin talvez seja um dos primeiros ambientalistas, porque os nomes foram mudando no tempo, né? Mas o Dr. Israel foi isso eu estou falando da década de 70, né? Então a gente tem, de fato, o processo é sustentável, né? Esse nome já mudou na história. Quando eu era garoto na Eco 92, inclusive o Dr. Celso era ministro das Relações Exteriores na época, e foi um grande movimento global. Talvez, como foi o GATT lá nos anos 50, foi a Eco 92 para a ecologia, na época, como a gente chamava, né? Ali foi um grande alerta global, já vinha sendo muito discutido pelos teóricos, mas aquele foi o evento que alcançou vamos falar, o senso comum, né? E naquele momento a gente chamava de ecologia, e esse nome foi trocando de nomes, até hoje a gente fala a sigla ESG, mas na verdade está tudo dentro de um contexto. Sim. A Klabin é uma empresa que o seu próprio contexto, ele é sustentável, né? Então, o reconhecimento ajuda, e a gente fica muito feliz e honrado por eles. Mas, mesmo se eles não existissem, a Klabin operaria dessa forma. Ótimo. E também queria fazer uma pergunta da parte de governança. Você comentou no Klabin Day também sobre o alinhamento que a gestão tem com os acionistas na remuneração, né? Inclusive incluindo métricas como o retorno sobre capital investido, o retorno total acionista, enfim, se você pudesse falar um pouco sobre isso, acho que é interessante. Tá? Perfeito. Eu simplificar, nós temos uma parcela, nós temos os executivos da companhia recebem o salário, valor de mediana de mercado. Nós temos um bônus por performance. Esse bônus ele pode ser convertido em ações da companhia. Uma vez você pode converter até 50% desse seu prêmio anual, desse bônus, em ações da companhia, e essas ações elas ficam retidas por 3 anos. E tem o outro terço da nossa remuneração para 5 anos, tá? E aí a metade dele é ROIC e a metade é TSR, que é o retorno total da ação e do acionista, da ação e do próprio dividendo. Então, veja só, salário nominal a mercado, um bônus que eu converto 50% em ações que ficarão retidas por 3 anos, né? A minha parte é a parte da empresa, que ela fez o match, e o meu terceiro terço aqui, que para 5 anos e é ROIC com TSR. Então, veja, eu não sei como pode ser mais alinhado. Exato. Né? Sim. E aí nós temos uma coisa super inovadora que eu tenho muito orgulho, nem sempre é uma coisa muito boa, mas assim, esse de fato eu tenho que ter orgulho, porque nós temos um programa que chama ILP para Todos, Fernando. Então, todo funcionário do Klabin, portanto, o nosso operário de fábrica, tá? Ele recebe o PLR dele no final do ano, e ele pode pegar aquele PLR dele, uma parte daquele PLR dele, e comprar ação da Klabin, que a Klabin faz o match. Então, a Klabin faz match para a ação de todos os operários da companhia. Cerca de 1/3 da nossa companhia, de todos os funcionários, estão atrelados a, no mínimo, a ação. Então, veja, de todos os executivos da companhia, eu não tenho nenhuma dúvida. De todos os executivos da companhia, o nosso patrimônio é absolutamente alinhado e preso em Klabin, né? Inclusive de longo prazo de 5 anos. Né? Então, e a gente, como é uma empresa que está sempre divulgando assuntos, crescendo, etc., a gente está sempre bloqueado. Né? Então, a gente só vai usufruir disso o dia que a gente se aposentar mesmo, viu? Que bom, isso é bem bom nesse lado, mas enfim, muito alinhado, né, com os acionistas. E como é que é o teu estilo de gestão, assim, o que te inspira no dia a dia? Como é que é o Cristiano no dia a dia? Eu sou caótico.
Eu gosto de falar de muitas coisas ao mesmo tempo, me confundo bastante às vezes. Na empresa, então, eu deixo as pessoas que estão ao meu lado precisam às vezes falar, Foca. Né? Então, eu sou uma pessoa que misturo muitas coisas, gosto, eu me sinto bem, né? Talvez seja por isso que eu gostei tanto da gestão do Dr. Paulo na época, porque ele era assim, né? Um dia é um assunto, outro dia era outro e tal. Eu gosto disso, isso me instiga muito, né? Mas isso para a companhia, às vezes confunde a companhia, então de tempos em tempos você precisa parar, né? Então a gente tem um processo de uma metodologia para planejamento estratégico, onde ali é o lugar que eu consigo pegar essa evolução de coisas e discutir com os outros diretores, e a gente põe aquilo num horizonte de tempo, aonde quer chegar, como e assim por diante. E o meu estilo é de se entregar muito, né? Eu sou muito denso, eu me entrego mesmo, gosto de me entregar. Eu nunca fui aquela pessoa assim, para mim, eu não sei o que é. Eu gosto, eu me divirto quando eu quero, mas assim, para mim não é final de semana. Se eu tô lá sábado, 2 horas da tarde, eu tô com vontade de ver coisa da empresa, aquilo para mim não é trabalho, né? Então, claro que isso não é a média, mas eu sou muito denso e gosto muito do que eu faço. Então, eu diria assim, não gosta do que faz, né? Vai procurar o que gosta. Porque se você gostar do que você faz, você vai botar toda a tua energia no mundo e você vai ficar tranquilo. Então, o meu estilo é tenso, né? Legal. Algum livro que você recomenda para a nossa audiência? Eu soube que eu ia falar de uns livros e eu pensei muito, eu falei assim, olha, eu vou tentar dar uma utilidade pública aqui, né? E vou falar de algo que eu estou gostando muito agora, mas eu vou falar da utilidade pública. Um livro que mexeu com a minha carreira mesmo, porque eu vinha de contabilidade, área fiscal, né? E aí eu fui fazer um mestrado na PUC que eu não concluí, eu fui fazer o MBA, e aí o MBA eu concluí. Mas esse mestrado era um mestrado acadêmico, e ali eu tive muita oportunidade de leitura, vamos falar, a teoria mesmo da administração. E eu li um livro chamado A Meta, do Elia Goldratt, que para mim foi transformador na época. Até hoje, eu quando vou em fábrica, eu falo desse livro para as pessoas, porque ele tanto é útil, ele trata das teorias das restrições. Então, principalmente quem mexe com capital intensivo, né, eu falei aqui há pouco sobre o melhor ROIC que você pode ter é quando você aumenta a disponibilidade do seu equipamento. A teoria das restrições ela é puramente isso. Então, o Elia Goldratt ele era um físico, se não me engano, de Israel, e um físico brilhante que ele praticamente transformou esse livro numa novela. Então, eu recomendo a todos, é uma leitura simples e transformadora, principalmente para quem está em grandes indústrias, principalmente indústria, né? Leia no início de carreira. E aí, o lado mais, vamos falar, lúdico, assim, eu agora recente fiz uma viagem a Portugal e comprei um livro sobre a história de Portugal. E eu fiquei apaixonado, eu acho que por ler história, a história sucinta de Portugal. Li esse livro, aí já emendei num outro, que é aquela trilogia do Ken Follett, que é sobre tem um primeiro, ele começa ali nos anos 900 e fala muito como foi a transição da Europa, como ela conseguiu sair da administração romana para um caos que acabou virando depois do início da Idade Média, né? Então eu estou muito dedicado a livros de história agora. Eu acho muito interessante. Inclusive, a gente lê história, né? Eu li a história de Portugal, é inacreditável, né? A gente faz paralelo com a vida atual, né? Exato. Né? E esse é a meta, eu acho que é uma utilidade pública mesmo. Assim, os jovens deveriam ler, principalmente quem está em indústria. A história não se repete, mas ela rima, né? Bom, Cristiano, eu queria agradecer bastante a sua presença. Lucas também. Foi um prazer. Um bate-papo super bacana, a gente aprendeu bastante sobre a Klabin, acho que tem muita oportunidade na companhia, ao mesmo tempo uma companhia, como você mencionou várias vezes, super perene, e única e replicável. Então, queria te desejar aí mais sucesso ainda na companhia, nesse próximo ciclo de investimentos que está vindo por aí, o que vocês estão no meio dele, e queria agradecer bastante por estar sempre aqui disponível. E a vocês aí que nos escutaram, queria que vocês deixassem seu like, o seu comentário, mandasse
mande para toda a sua lista, né, para quem quer aprender mais sobre Klabin, para quem quer aprender mais sobre o setor e também todas as dicas aí que o Cristiano trouxe para a gente. Então, fiquem atentos que a gente tem um pipeline grande de novos episódios vindo por aí. E é isso. Até mais. Tchau.